Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso Betoneira de Ideias, mais uma vez aqui no YouTube da Univale TV e também no Spotify do Betoneira. E hoje a gente está mais uma vez com a nossa mesa recheada. A gente vai falar um pouquinho sobre o mercado de engenharia civil e ambiental, oportunidades na carreira, oportunidades no início da carreira. Estamos recebendo uma galera bem bacana aqui. A gente está hoje com Edilson Barbosa, que ele é mestre de obras, acadêmico de engenharia civil, idealizador da escola e da construtora João de Barro. Edilson, seja muito bem-vindo. Um prazer estar recebendo você aqui. Prazer é todo meu estar aqui participando hoje do Betoneiras com vocês. Estamos também com o Vitor Machado, estudante de engenharia civil e ambiental. No primeiro período ainda, começaram a caminhar, mas vai contribuir bastante para o nosso papo. Já está para começar um estágio agora na área. A gente vai querer saber um pouquinho mais. Seja bem-vindo também. Obrigadão. Um prazer participar aqui também. Temos o nosso querido professor Arthur Campos, mais uma vez aqui com a gente, contribuindo, professor dos cursos de Engenharia Civil e Ambiental aqui na Univale. Professor, seja bem-vindo mais uma vez. Eu que agradeço a oportunidade de falar para a nossa audiência aí. Então, bora falar de mercado de engenharia. E, para fechar a nossa mesa, Felipe Maia, estudante de Engenharia Civil e Ambiental na Univale e também superintendente regional da região Nordeste do CREA Minas Júnior. Seja bem-vindo mais uma vez, Felipe. Obrigado com a sócio já, né? E você que está nos acompanhando aí no YouTube da Univale TV, não se esqueça de deixar seu feedback, seu like, seu comentário, compartilhe também com seus amigos, familiares. E se você estiver nos ouvindo pelas plataformas de áudio, deixe também o seu feedback. Se quiser nos acompanhar por vídeo, youtube.com/Univale TV. Recados iniciais dados, podemos ir para o nosso papo e hoje a gente vai falar aqui um pouquinho de oportunidade de mercado, engenharia. E eu queria gostaria que o Edilson, como é nosso convidado de fora, falasse um pouquinho, se apresentasse, falasse da sua carreira, da sua vivência, só para a gente iniciar aqui nossa conversa. Fique à vontade. Então, eu sou Edilson Barbosa, como já foi falado, sou CEO na construtora João de Barro e idealizador da Escola de Construção. A minha história toda de formação, ela vem de lá, dos primeiros passos da execução de obras. Sempre trabalhei com isso. Confesso que de início não sabia se era realmente isso que eu queria, mas como eu percebi que a indústria da construção civil é um mercado muito amplo, um leque de opções de empreender, eu segui os passos. Muito cedo me tornei pedreiro, me formei mestre de obras, fiz também curso de cadista e atuo e agora sou acadêmico na engenharia civil. Que bacana, que bacana. E assim, como é que, se você puder dar alguns detalhes, como que funciona essa escola de construção, como que as pessoas chegam até ela, como que são ministrados cursos, aulas, como é que funciona o dia a dia lá? Então, a escola de construção, ela foi idealizada exatamente para atender essa demanda do mercado da construção civil, de profissionais capacitados e habilitados a tocar obras de médio, alto padrão, pessoas que queiram empreender dentro do ramo da indústria de construção civil, porque a gente sabe que a maioria dos pedreiros, o nosso público, a nossa persona, que é a nossa intenção de atingir, são realmente aquele pedreirão que às vezes está aí trabalhando de pedreiro, mas acha que não precisa de uma formação, acha que não precisa de estudos, não precisa de informação, né? Eu costumo dizer nas minhas lives que todo pedreiro precisa de formação e informação. Cada dia mais as obras estão cada vez mais tecnológicas, exigindo cada vez mais esses profissionais, e eles estão ficando à mercê sem buscar esse tipo de conhecimento. A escola veio para isso. E também essa escola ela vai se tornar uma startup ou uma ONG. Num dos meus períodos na faculdade, eu apresentei ela como um projeto de startup. Teve uma excelente aceitação. A gente está trabalhando aí. Hoje eu recebi uma ótima notícia da nossa equipe administrativa, que nós já estamos aí já com a nossa papelada toda pronta para que a gente possa levar adiante os nossos cursos. Até então, nós temos cursos hospedados no online, com o infoproduto, mas a gente vai levar também digital e muito desses projetos serão gratuitos, como que vai acontecer aqui na Univale, né, na Semana das Engenharias. E já soltou um spoiler do que vem para o futuro. Opa! Mas vocês já tinham ouvido falar da Escola João de Barro, que a gente estava conversando um pouquinho aqui nos bastidores, já tinham algum conhecimento? Olha, eu já tinha ouvido falar sim. E é um trabalho louvável, que vem sendo desempenhado, extremamente necessário, porque é um assunto que
acaba que é transversal o desenvolvimento de Valadares. A gente precisa qualificar a mão de obra nossa, que nós que estamos aí no dia a dia do mercado de construção, a gente sabe que é muito deficitário, né, Edilson? Profissionais, eles estão cada vez mais sem experiência para poder fazer o trivial, para fazer o básico. Muitas das vezes o engenheiro ele precisa estar ali, né, na supervisão, no dia a dia da obra, para a gente poder estar garantindo a qualidade executiva e receber profissionais já qualificados. E cabe também o interesse do próprio profissional, né? Igual o Edilson introduziu aí, eles acham que não precisam. E aí, quando eles entram dentro de um ambiente onde a gente já tem, né, como ele citou aí, recursos mais tecnológicos, supervisão de acompanhamento, fiscalização, ficha de verificação de serviço. Depois eu conto fatos engraçados aí que eu já passei com situações semelhantes, mas a gente entende, a gente vê que a nossa região ela tem uma deficiência aí na mão de obra operacional qualificada, né? E a gente está perdendo muito para os Estados Unidos, né? E o mercado mais atrativo. Então, parabéns, Edilson, pelo trabalho. Obrigado. E eu conheço, mas conheço pouco. Hoje eu quero ficar conhecendo mais, né? Entender melhor como é que ele vem desenvolvendo isso. Haja vista que eu idealizei a escola. Na verdade, a escola começou como um workshop. Eu estava prestando uma gestão para uma empresa na Europa, em Portugal mais precisamente. E quando a mão de obra chegava para mim, eu falava assim, pô, tô daquele jeito, vou ter que... Eu perdia mais tempo formando esse profissional, porque as obras na Europa, nos Estados Unidos, os clientes, as obras, elas exigem muito mais conhecimento do que aqui. Né? Como você mesmo disse, a gente perde aí, todos os anos centenas, até milhares de profissionais para os Estados Unidos, e eles chegam lá sem essa devida formação e acabam aí passando um verdadeiro perrengue na entrega final. Certeza. E vocês lá fazem esse trabalho, vamos dizer, juntamente com... Tem uma construtora que tem os seus profissionais, elas diretamente já procuram você para falar, vamos fazer uma semana aqui com os nossos profissionais para poder otimizar tal coisa. Ou esse atendimento é já direto com o mestre de obra, com o pedreiro, como é que funciona? Não, então, são diversos locais que realmente a gente atende. Né? O nosso público hoje, o nosso público-alvo é realmente esse cara que é o pedreiro, que está ali, ele chegou até uma certa fase na sua profissão e se estagnou, então a gente vai dar ali para ele um auxílio, para ele se tornar uma empresa mesmo, ter o seu CNPJ, dar para eles as instruções necessárias para ele quebrar essa barreira, né, de sair dali do informal para o MEI, que está ali intermediário entre empresa e assim por diante tornar empresa. Então, a gente fala que o nosso workshop é leitura de projetos, mas ele, além de ser leitura de projetos, que é o básico que esses profissionais precisam para que eles tenham um conhecimento melhor para a execução das obras, até mesmo para passar um orçamento assertivo, para não deixar, muitas das vezes, os clientes na mão, né? Isso acontece demais. E eles saberem que, se eles forem empreendedores, outras empresas maiores estão à procura deles. Eu falo isso por experiência própria, que eu comecei dessa forma. Eu comecei como ajudante de pedreiro. Quando eu percebi que eu poderia elevar o meu nível, eu comecei com o meu pai. Com mais ou menos um ano e meio, o meu pai estava trabalhando para mim, porque ele tinha essa deficiência. E eu acabei dominando mais rápido do que ele. E eu costumo dizer que ele não era pedreiro, ele estava pedreiro. E no nosso meio tem muito disso. Tem cara que está pedreiro e tem o profissional que é pedreiro. Qual que é a diferença? Aquele cara que às vezes perdeu o emprego de uma empresa e tal, mas ele tem um certo domínio ali, faz uma alvenaria, faz um reboco, ele vai para a construção para suprir aquela necessidade dele de momento. Esse cara, ele está pedreiro. Ele não passou por uma formação e ele não tem vontade de permanecer naquela situação. Então, ele não é apto para estar naquele local. É o que a gente chama dos aventureiros de obra, né? Exatamente. E é interessante esse universo da construção civil, que muitas das vezes os profissionais eles entram em uma grande construtora, e isso é muito mais evidenciado em grandes construtoras, né? Aquelas de médio porte, e eles passam por uma verdadeira graduação hierárquica.
Ele começa, né, como o Edilson falou aí, como um servente de pedreiro, né, os serviços gerais ali, e aí depois ele recebe, dependendo da sua disposição, da sua desenvoltura, né, que ele demonstrou ali no período ali da construção, ele é chamado para assumir, né, o meio oficial, ou o pedreiro meia colher, né, que o pessoal costuma dizer. E ali ele já começa a receber algumas funções dentro da rotina da obra que não o credenciam como pedreiro, mas também já o diferem de um ajudante. E aí benefício. Exatamente. Então, e aí, dependendo da forma com que ele evolui, aí sim ele vai se tornar um pedreiro de fato. E aí entra uma gama, vamos dizer assim, de funções que um pedreiro exerce. Porque um pedreiro ele pode ser qualificado e versado em todas as áreas. Pode ser um pedreiro de acabamento, pode ser um pedreiro de alvenaria, pode ser um pedreiro de revestimento de argamassa. Só que ele tem uma habilidade especial. Estou errado, Edilson? Ele tem uma vocação. Então, inclusive, tem alguns até que já se intitulam. Eu sou pedreiro de acabamento. Eu trabalho com assentamento de porcelanato, assentamento de bancadas, de pedras, né, de pingadeiras. Eu não mexo com alvenaria. Aí tem outros pedreiros que você pega para analisar uma alvenaria. E que alvenaria? Você olha assim, você bate e dá gosto de ver o capricho que o cara executa. Ou seja, ele é um pedreiro de alvenaria. Então, eu queria que o Edilson falasse um pouco sobre isso aí também. Acho que é interessante. Exatamente isso. Eu tenho um canal no YouTube que trata disso. E por esse canal, eu recebo muito feedback exatamente desse tipo de profissional que você acabou de citar. Eles vêm até mim, olha só, eu trabalho na empresa e tal, fui classificado como pedreiro, outros fui classificado como encarregado e um nível maior classificado como mestre de obra. Mas eu não entendo nada de projeto. O que eu vou arrumar? Eu nunca tive domínio. Eu vi o projeto na obra, mas eu não domino. Então, essa é a função da escola de construção. Às vezes pode parecer que é uma coisa capitalista, mas o nosso objetivo principal não é o capital, e sim o humano. Entendeu? Às vezes eu recebo alguns puxões de orelha da minha esposa pelo fato seguinte: quando essas pessoas vêm até mim através do Instagram ou do canal no YouTube, eu pego, eles fazem contato comigo, que eu deixo meu número disponível, meu número pessoal nas redes sociais. Eles fazem contato aqui: você pode me ajudar? Posso. Eu consigo te atender no domingo às 10h30 da manhã. Está disponível? Ou seja, eu estou doando uma parte do meu tempo para saber se o profissional está realmente dedicado a querer aprender. Porque o cara, às 10 horas da manhã, ele queria estar ali no barzinho, tomando a cervejinha dele e tal. Se ele realmente aparece, faz contato comigo para receber a mentoria, esse merece o meu auxílio e tal. Aí eu consigo ajudar essas pessoas. Como a coisa foi ficando muito mais ampla, muito mais... a demanda foi só aumentando, eu precisava de pessoas para que me ajudassem dessa forma. Eu ficava sozinho, gravava criativos, gravava os videoaulas para subir para o YouTube, sempre sozinho. A minha filha que normalmente me ajuda, edita os vídeos e tal. Aí, em uma das minhas lives, eu vou implementar esse projeto numa associação de recuperação de adolescentes, né? E eu precisava de alguém que me ajudasse a coordenar. Aí, em uma das minhas lives, eu explicando dessa minha vontade de colocar, implementar esse projeto nesse local, o Paulo, que é engenheiro de formação, inclusive aqui da Univale, ele é baiano, então ele veio da Bahia para me ajudar nesse projeto todo. Ele é o coordenador de cursos da escola, eu faço a parte criativa, motivacional e de informação de empreendedorismo. Ele trata dessa parte de organizar os cursos e a parte administrativa, financeira, que ainda o nosso abono, a gente mesmo é que coloca os nossos investimentos, né? Tanto é que quando eu vim apresentar aqui na Univale o projeto para o Rondinelli, ele perguntou quanto que custaria, eu falei assim, a gente quer fazer 100% gratuito.
ele ficou mais ou menos com a cara que vocês estão vendo. Como assim? Você vai vir disponibilizar seu tempo, entregar conteúdo de graça? Porque realmente é esse. O nosso objetivo principal não é capital, e sim o humano. Exatamente. E isso aí é uma inovação muito grande, sabe, gente? Eu vejo assim, eu gosto de pensar que o mercado de construção civil, pelo menos nessa parte de formação, ele é muito deficitário, porque todos nós aqui, nós cumprimos funções profissionais, né? Ou seja, eu tive 5 anos de preparação aqui dentro da Univale para ser profissional de engenharia. Hoje sou professor da instituição que me formou, ou seja, cada vez mais as empresas querem absorver profissionais que já têm qualificação. Exato. O mercado de construção civil, como é que é? O cara ele tem que entrar dentro de uma obra para ele aprender? E se ele nunca tiver entrado em uma obra? Como é que ele vai adquirir esse conhecimento em um contexto social que nós já estamos encontrando uma dificuldade daquele conhecimento passar de pai para filho, como o seu pai te passou o conhecimento. Hoje tem pai de formação com filho interessado em aprender a construção civil, em dominar a nobre arte de construir. Tem filhos interessados hoje. Muitas das vezes nós temos pessoas aí que não possuem nenhum tipo de referência familiar ou referência de amigo para poder estar introduzindo dentro desse mercado. E aí, a Escola João de Barro é uma iniciativa assim que eu torço muito, Edilson, para bombar mesmo. Isso aí tem que virar uma febre assim, para ser exemplo de várias formas possíveis, porque quanto mais iniciativas dessas se apresentarem, a gente vai ter um mercado de construção mais assertivo, né? Mais qualificado. É importante demais. Quando eu apresentei o pitch da escola de construção como startup, eu teria que, dentro do pitch, indicar quais que seriam as relações da escola para que ela se tornasse uma startup. A startup, como todo mundo sabe, ela influencia na formação de várias pessoas, Brasil, mundo afora, independente da sua localização e qualificação. E a minha explicação foi simples e objetiva. Para a gente ter rapidamente, cada dia mais, cada ano que passa, as nossas cidades, as nossas localidades, elas estão sendo cada dia mais acometidas de terremotos, enchentes, inundações, deslizamentos. Então, você imagina um cenário onde parte de uma cidade, ou até mesmo uma cidade inteira, como foi o caso de Brumadinho, Mariana, aconteceu aquele ocorrido ali, aquele desastre. O que acontece? Todo mundo perdeu as suas moradias, o local que trabalhava, o local que vivia, amigos e tal. Como que é feita essa reconstrução? Aí é onde entra a escola de construções. Pegar esse pessoal que foi acometido por esse desastre, que eles estão ali abalados psicologicamente, não sabem nem por onde como recomeçar. A escola entra para formar esse profissional, essa pessoa, para que, mesmo que ele não se torne um profissional, que não leve adiante essa profissão, mas que ele próprio vai reconstruir a sua história sem ter influência social e cultural de outras pessoas. E, por exemplo, você pega uma empresa de grande porte, ele vai levar uma equipe para lá para reconstruir essa cidade. Aí ele vai buscar pessoas no norte do país, no sul do país, por diversas regiões. Quando você leva esses profissionais para essas determinadas áreas para fazer essa reconstrução, ali vai ter influência de outras regiões que vai atrapalhar na cultura daquele pessoal, que vai ter um impacto emotivo muito grande. Ou seja, se você consegue remanejar e formar essas pessoas para que elas próprias consigam reconstruir os seus ambientes de convivência, então é nesse momento que a escola se torna uma startup ou até mesmo uma ONG. A gente ainda não tem definido se nós vamos torná-la startup ou ONG. Vai determinar no momento que a gente for caminhando e trabalhando em cima disso. Mas é muito bacana também ver esse viés da escola de construção com esse caráter também comunitário, pensando nas pessoas que estão ao entorno. A gente falou bastante sobre o mercado, sobre experiência, mas agora eu quero conversar também com quem está chegando nesse novo universo
com o Vitor, estudante do primeiro período. E primeiro queria saber como que você chegou até a engenharia. Foi alguma questão familiar, de uma área que você gostava de um tempo? Como é que foi esse processo? Foi meio que familiar, sim. Meu pai é engenheiro de produção, meu tio é engenheiro elétrico, eu tenho um primo que formou engenharia elétrica aqui também, se eu não me engano. E eu sempre fui fascinado por não só engenharia civil, engenharia em modo geral. Sempre gostei de matéria de cálculo e tudo mais, sempre. E recentemente, meu tio, ele tem uma construção civil lá no norte, que ele, acho que tem 3 prédios, tá construindo, subindo o 4º agora, residencial. E eu fui lá dar uma olhada, ver e me fascinou, no caso, vou dizer assim. Fascinou como que é feita a construção, no caso. Sim. O jeito que eles trabalham e tudo mais, questão de segurança, questão de... Desde o básico, da planta até na hora de aplicar. Simplesmente não tem o que falar. Não tem como descrever a sensação que eu tive ao ver que eu olhei para aquilo lá e falei, é aquilo que eu quero fazer. Que bacana. Então você tá mais inclinado aí, se a gente puder dizer, para construção civil, planejamento, essas coisas. Bacana. E você tá para começar um estágio agora aqui mesmo na cidade, uma consultora? Como é que vai ser? Lá no Samaritano, ali perto do mercado. E meu papel lá vai ser o quê? Compra de materiais padrão e vistoria na obra mesmo. Essa área de compras, para quem faz engenharia, é a melhor área. Eu estagiei quase 6 meses na consultora e você não entende só da construção, você entende todo o ecossistema ali atrás. É maravilhoso essa área, é maravilhoso. E essa obra que você tem entrando ali também, se eu não me engano, é uma obra mista, né? Ela tem parte de estrutura metálica, alvenaria... Eu não tenho certeza, eu vou conversar dele ainda. Eu passo por fora e percebo que é o que a gente chama de obra mista. Eu fui lá ontem para ver como foi ontem, né? Que a bicicleta quebrou. A suspensão dela não aguentou, porque ela já estava meio velha, mas eu fui lá ontem ver como que era e tudo mais. Acabei não entrando na obra, mas fiquei conversando sobre lá, porque eles me explicaram que lá o Samaritano, eles estão em construção, eles terminaram o 3º ou 4º andar e vão construir mais um esse ano para terminar. E é uma construção que, de acordo que eles vão entrando, o dinheiro pro Samaritano, eles vão fazendo a construção. Aí eles estão acabando que estava sobrecarregando muito os 2 meninos que trabalham lá junto com o vistoriano, estava sobrecarregando muito eles e acabaram pedindo um estágio. O estágio é difícil para quem é primeiro período, porque acabou de entrar e tudo mais. Eu estava procurando estágio praticamente desde que eu entrei na Univalha. Só que não achava, porque normalmente eles pedem 2º período para cima. Aí eu eu fui atrás do Hernani, da Daiane, para ver se conseguia existência de CAD e tudo mais, para ver se eu começava a estudar para ver se alguma empresa eu conseguiria entrar em alguma empresa já para facilitar, digamos assim. Que eu teria aprender aqui no 4º, 5º período, o AutoCAD e tudo mais, que é uma base para engenharia hoje em dia. Aí eu estou estudando hoje em dia. Já está se migrando para o Revit, né? Pro Revit também, Essa foi o que eu falou, que foi a questão da tecnologia na engenharia. Se você não se modernizar, você fica para trás. Tem o sistema BIM também aí, né? Bem maravilhoso. Eu ainda não tive contato mesmo assim direto, só informações. Eu tô no AutoCAD ainda, mas pelo que diferença do AutoCAD pro BIM pro Revit, nossa senhora, é muita, tá? Não, o AutoCAD é aquela questão que é como se fosse o rádio entre as comunicações hoje digital. Todo mundo achou que ia acabar com a inovação digital e o rádio continua ali, firme e forte. O AutoCAD é a mesma coisa, está no mesmo parâmetro. Que eu, sendo mais professoral, né, didático, só para diferenciar, né, para nossa audiência, às vezes tem algumas pessoas que estão nos assistindo ou ouvindo aí que às vezes estranham as siglas, né, as terminologias em inglês, né, o AutoCAD seria o software carro-chefe aí da Autodesk, é o que produziu toda a suíte de softwares de engenharia da maior empresa produtora de software de engenharia que nós temos no mundo, que é a Autodesk. E nós temos uma discussão a respeito do AutoCAD, que é um software que ele tem uma função, ele é muito parecido com uma... E claro que ele foi sofrendo atualizações e foi sofrendo modificações também, né? As primeiras versões do AutoCAD,
não havia muita diferença ali, digamos, daquela prancheta velha, antiga e boa de desenho técnico, né? Os croquis. Então, você trabalhava a ideia de realizar o que nós chamamos dentro da engenharia de projeção bidimensional, né? Nós estamos aqui em um ambiente de 3 dimensões, nós temos largura, comprimento e profundidade, só que em um desenho técnico, um projeto, a gente representa ele geralmente, ali, digamos, numa planta baixa, apenas à vista de cima, né? Cortando as paredes, as projeções dela, né? O tamanho dos cômodos. E aí o próprio AutoCAD ele foi se desenvolvendo até permitir a possibilidade de dimensionamento tridimensional, ou seja, as casas elas poderiam ser visualizadas ali em todas as suas dimensões, você poderia, né, expressar ali dentro de uma imagem, né, uma vista isométrica com profundidade, com os tamanhos, com a própria construção em si, ela aparecendo ali na tela do seu computador, e daí não parou mais. Hoje em dia, o que a gente chama de BIM, né, que é o Building Information Model, começa-se com o desenvolvimento de uma modelagem não mais bidimensional. Quando você vai fazer um projeto de um edifício de múltiplos pavimentos, o que é que pressupõe um BIM? Você vai ter que realmente desenvolver ali um prédio dentro do modelo, dentro do software, com todos os seus pavimentos, áreas de vivência, hall, né? Muitas das vezes ali a circunvizinhança, você vai ter que dimensionar e modelar aquelas informações. E o mais interessante é que você consegue, dentro do software, clicar numa parede e especificar dentro de uma janela acessória que aquela parede ali ela vai ter um revestimento de, por exemplo, de um porcelanato ou de uma pintura acrílica, ou ela vai ter, né, ali os quantitativos de chapisco, de reboco, né, depois ali de uma massa acrílica, depois de uma pintura. Então você identifica esses procedimentos ali, o que o software te entrega? Uma planilha de quantitativo, já dimensionando os materiais para você, já te entregando todo e aí surgem-se novas evoluções dentro do mercado BIM, que é a possibilidade de se introduzir novas dimensões dentro desses modelos. Quando a gente fala do BIM 3D, né, nós estamos falando de 3 dimensões espaciais. Largura, comprimento e profundidade, como eu já mencionei. São 3 dimensões, 3D. Agora, quando você insere dentro daquele modelo ali uma outra dimensão, que é, por exemplo, o tempo, você já tem um cronograma dentro daquele modelo ali. Então, você já tem um BIM 4D, que você tem o tempo dentro da modelagem. O que isso ajuda? Você consegue, através de uma régua cronológica, indicar a data de início, digamos que começou dia 11/4 de 2024, né, a data dessa gravação aqui. E você consegue, por exemplo, uma obra de 12 meses, você consegue ver a evolução dessa obra lá em 2025, para você ver o que tem que estar pronto de acordo com o cronograma. E aí o que facilita? Você consegue entender se você está atrasado, se você está adiantado no cronograma visualmente. E de certo já existem milhares aí, várias ferramentas de controle e planejamento de obra, com cronograma, e isso muito antes do BIM. Só que o que o BIM traz? A visualização, né, imediata e com a riqueza de informações que vai evitar incompatibilidades, vai evitar erros de execução, que o Edilson, experiência, né, dele dentro da área de execução, sabe que muitas das vezes você recebe ali um projeto arquitetônico. Aí, em seguida, em cima daquele arquitetônico ali, uma equipe de profissionais é contratada para desenvolver o estrutural. E aí, aquele gestor de obra, ele contrata uma outra empresa para desenvolver o hidrossanitário, porque a gente sabe que não é uma mesma empresa, né? Hoje já tem, né, essas possibilidades, mas é comum que você tenha profissionais distintos executando disciplinas distintas de acordo com a sua especialidade de formação. Né? Eu sou engenheiro de infraestrutura urbana e estruturas, fiz 2 pós-graduações. Ou seja, a parte hidrossanitária, a parte elétrica residencial não é o forte desse professor aqui, né? Então a gente tem outros. Então, o que acontece? Muitas das vezes, quem desenvolveu o hidrossanitário não viu o estrutural. Ou quem desenvolveu o elétrico não viu o hidro. Então, quando você reunia, e aí tinha um engenheiro executor de obras que segurava a bucha, porque ele tinha que compatibilizar aquele obra. Isso é uma loucura, uma tremenda loucura. Né? Você tem cano passando dentro de viga, você tem aquela confusão toda, e você fala, meu Deus, ainda mais quando é obra predial, que você tem
gigantescas vigas de transição que ocupam faixas aí de 3 metros e às vezes ela ficava posicionada debaixo do banheiro do primeiro pavimento do apartamento. E você, cara, como é que eu vou furar aqui agora? Como é que eu furo aqui? Como é que eu sigo esse... como é que eu passo essa tubulação? Tem uma viga gigantesca aqui embaixo. E aí, cara, que esses problemas, o BIM veio para resolver isso. Porque antes de você pisar na obra, você está construindo ela toda digitalmente. Você já tem o cronograma dela toda. Então, uma dica aqui para o nosso colega aqui, né? Se você quer começar bem, né, o que o Felipe falou e eu complemento, faço coro com ele aqui, já comece dentro da atualidade, né? Já procure os softwares líderes aí que estão sendo utilizados hoje, né? Sem nenhum... A gente usa o AutoCAD para várias coisas, mas se você quer, por exemplo, eu quero aprender sobre modelagem de edificações, cara, vai para o Revit, né? Vai para o ArchiCAD, vai para o SketchUp, né? Que são softwares aí hoje que estão sendo... O SketchUp é gostosinho, né? De fazer. Voltado para os designers. Né? Exatamente, perfeito. E aproveitando que a gente já estava falando um pouquinho, falou bastante de tecnologia e casa muito com o último episódio que a gente gravou aqui. Não tem como fugir. Que a gente falou também muito de oportunidades, tecnologia e inovação. E eu chamo muito a atenção, né? Eu acho que eu começo a lecionar a partir do 4º período, né? Felipe? Me ajudei. né? A partir do 4º, eu comecei a partir do 4º período que eu recebo ali os alunos e eu os acompanho até o 10º, né? Disciplinas aí, até o 10º período. E quando eu vejo ali os alunos, e por isso que eu faço aqui dou meus parabéns aqui pro Vitor, porque ele está no 1º período, ele já está com um pensamento louvável, né? Ele está buscando uma qualificação fora do ambiente mesmo da graduação, fora da grade das disciplinas que ele tem dentro do 1º período. Isso é totalmente recomendável e é o que a gente procura incentivar os alunos aqui na Univale. Agora, quando a primeira coisa que eu faço questão, né, e o Felipe, você pode me desmentir se eu falar alguma mentira aqui, tá, Felipe? Que eu faço assim, acho que na primeira aula que eu tenho com eles, eu esclareço que a engenharia, ela é um curso do núcleo de ciências tecnológicas. Então, a gente fala assim, engenharia é ciências exatas. Sim, ciências exatas, mas também ciências tecnológicas. E aqui a Univale, ela destaca isso. Você quer ser um bom profissional de engenharia, você tem que estar intimamente ligado à parte tecnológica. Você tem que saber utilizar e ter proficiência no recurso tecnológico. Acho que o primeiro software, que é o básico para o engenheiro, que a gente vê que muitos chegam, principalmente nessa nova geração que chega sem, é o Excel. Excel. Eu acho que é o primeiro software básico que deve ser ensinado e aprendido. Básico. Que nele você começa a evoluir para os outros e principalmente AutoCAD, Revit, Civil 3D, entre outros. Mas essa parte da tecnologia, eu acho que engenharia hoje está principalmente focada nisso, mas o futuro, ao longo daqui 10 anos, eu acho que não vai existir mais aquele engenheiro que não conseguir se acompanhar isso. Porque as próprias construtoras, as próprias prefeituras já estão se modernizando a isso. Então, o engenheiro que não acompanhar, eu não vou conseguir nem dar entrada num projeto na prefeitura. Aí pode falar. Não, complementando um pouquinho que você estava falando da área da engenharia, está muito ligada à ciência tecnológica e tudo mais. Eu acho que hoje a tecnologia ela já deixou de ser um nicho exclusivo de quem trabalhava com isso. A área da tecnologia. E hoje já está em todas as áreas, assim, algumas mais, outras menos, mas em todas você já vai ter um software que você precisa usar, uma plataforma que você tem que dominar. Então, eu acredito que dentro da engenharia, principalmente escutando aquilo que vocês falam, é primordial, assim, não é questão de escolha, tem que saber. Exatamente, não é questão de escolha. Você falou do Excel aí, esse período, né, eu estou lecionando esse período de mecânica de solos 1, e eu conversando com um aluno, já tem experiência no mercado de construção, já é construtor, está fazendo um curso aí de engenharia com a gente, e ele estava comentando comigo que ele fazia todo o controle da obra dele e naqueles livros caixa, né, à mão. Sim. E eu falei com ele assim, que tudo bem, ele tem anos que ele já organiza isso dessa forma, né, o controle particular dele,
Mas eu faço uma pergunta provocativa, no sentido de que quanto tempo você demora para poder organizar essas informações dentro da forma com que você hoje controla e gerencia suas obras? Ele fala, olha, eu reservo, ele falou, né, boa parte do meu final de semana e de tardes organizando essas informações. E ele vai chegar numa conta também, né, que o tempo dele custa. O tempo dele é valioso. Sim. E quanto mais tempo ele se abdica de estar ali na frente da obra, supervisionando a obra, ele se retira para poder fazer esse planejamento, que pode e é hoje todo inteiramente automatizado, ele está se prejudicando. Então, ele precisa compreender, mais do que nunca, que a falta da informação e do aprofundamento em ferramentas tecnológicas de todos os níveis prejudica e penaliza aquele profissional, porque não há concorrência justa. Ainda mais hoje, Jonathan, Felipe, Vitor e Edilson, que nós estamos vivendo um período, né, onde só mesmo o domínio e a proficiência da utilização de software já também não é mais suficiente. A gente está vivendo aí a era da inteligência artificial, onde você já precisa também mergulhar dentro desse universo. Por quê? Porque por uma questão simples e pura de concorrência. Sim. É uma ferramenta que está sendo disponibilizada aí para uso uso civil, né? Que a gente sabe que isso não nasceu hoje, né? Isso já vem sendo utilizado aí pelos governos, pelas inteligências militares, e agora está sendo colocado a público. Hoje você pode fazer a utilização aí, né, do Copilot da Microsoft, do ChatGPT da OpenAI, né, do Gemini do Google. Você tem todas as inteligências com um poder de processamento à disposição. E aí está ali liberar, todo mundo usando, os meninos mais novos estão chegando, já utilizam, já estão dominando isso, e aquele profissional ele está vendo aquilo ali e ele não está entendendo a evolução, a necessidade de aprendizado, o benefício que eles estão perdendo. E aí a gente pode comparar, né, aquela época, né, daquelas pessoas que usavam as charretes, né, veículos que eram movidos aí por tração animal, brigando com a Ford, né, e com as montadoras de veículo automotor, falando que aquilo ali não ia para frente, né, que isso ia prejudicar o mercado dos carroceiros. Por quê? É evolução, não tem como voltar atrás, né? Você fica para trás. Ou você se adequa ou você fica para trás, e sempre vai ser assim. Com o BIM foi assim, né? Ou seja, quem não se adequou ao BIM hoje já está amargando perder a oportunidade de trabalho, amargando não entregar um produto hoje que é um padrão, né? Hoje você já não consegue. Hoje um projeto arquitetônico ele já vem como oferta, né, uma tabela de quantitativos, e aí você fala assim, poxa, mas como é que esse pessoal está fazendo isso sem cobrar ou sem aumentar? Não, se modernizaram, estão melhorando a pilotagem de seus produtos, estão entregando mais, com menor tempo, com mais eficiência, projetos melhores, e você ainda está ali no AutoCAD, você ainda está ali naqueles projetos, né, que são tradicionais, ou seja, né, acordar, né, gente? A Univale já abriu os olhos para isso aí, já está preparando e está trazendo os alunos para esse período. A gente tem a confiança que o aluno sai daqui, né, desenvolvendo e sabendo operar o que tem mais de avançado tecnologicamente, nosso compromisso com os nossos alunos, né, com nossos discentes. Então, para os já formados também, buscar suas reciclagens, né? Buscar exatamente aquilo que você falou no começo, né? Vamos voltar para a sala de aula, né? Porque é importante se aprimorar cada vez mais. Eu acho que é muito importante falar isso para quem tá na graduação. Assim, não é como se eu tivesse saído muito tempo da graduação, mas às vezes acho que as pessoas pensam assim, terminei minha graduação, tô com meu diploma, nunca mais vou estudar, não. Você vai estudar o resto da sua vida. Talvez até mais, né? Seja, sei lá, no dia a dia do seu trabalho, que você está com algum problema, você vai buscar algum conhecimento, seja um livro, seja mesmo uma pós-graduação, mestrado, doutorado, da área que você tiver interesse, você nunca vai parar de estudar, porque
as coisas não param de se atualizar ao seu redor. Então, é algo que você vai levar para a sua vida a vida inteira. E falando também sobre estudo, conhecimento, graduação, Vitor, o CREA, acredito que você conheça, né? E o CREA Minas Júnior, você conhece? Puxa a bola. Teve alguém que foi lá falar na sala, só que eu tive que sair, eu fui embora mais cedo por conta de ônibus mesmo, né? Senão eu perdi. E acabei nem prestando atenção. Os meninos também na minha sala foram embora comigo e não, eu sei o que é, eu sei o que é o CREA, mas o CREA Júnior eu não sei. Isso aqui não foi combinado o ônibus passar mais cedo pra você perder a explicação pro Felipe poder te explicar aqui. Você pegar a claramente, informação aqui no podcast. Eu vou até pedir o Arthur para me ajudar como Fica à vontade. ex-membro, né? Cara. Do CREA Júnior, contar o que fez essa diferença na carreira dele fazer parte, mas acho que eu venho divulgando, até eu que fui no Sassalo, acho que eu venho divulgando muito do CREA Júnior, o CREA Minas Júnior, né? É principalmente esse relacionamento com profissionais e com essa parte aí do conselho que nos rege. O fato de você estar em contato direto com os profissionais que vão te fiscalizar e vão te acompanhar e vão ser seus colegas de profissão também, isso te abre a cabeça e te dá uma gama de informações absurdas. E o fato de também estar em contato com profissionais de diversas áreas, porque o CREA Minas Júnior, ele não é focado só para engenharia civil ou engenharia civil ambiental. Ele é para todas as engenharias que são filiadas ao CREA. Então, hoje, por exemplo, no núcleo de Teoflotone, que é um núcleo próximo aqui, que faz parte da regional, a gente tem engenheiro de produção, engenheiro agronômico, engenheiro civil, engenheiro ambiental. Em Almenara temos engenheiro ambiental e engenheiro civil. Em Valadares temos engenheiro ambiental, temos engenheiro civil, temos engenheiro de produção, engenheiro eletricista, temos todas as áreas. E fora temos engenharia hídrica, nas federais de fora, aí tem várias graduações. E o fator de você, como graduando, estar em contato com esses profissionais, te dá um acesso à informação absurdo. E quando você precisar desses profissionais, você sabe a quem recorrer. Então, esse contato é incrível. Pedi o Arthur para completar um pouco aí dos benefícios que ele teve, né? Eu sou testemunha, prova viva, né, como se diz aí, da eficiência desse networking e desse trabalho voluntário que é o CREA Minas Júnior, né? Então, o que eu acho? Acho não, eu vou falar por experiência própria, mas o que eu vejo acontecer bastante. Que o estudante ele entra para cursos de graduação, e talvez aqui eu estaria pecando em falar que isso acontece só com a engenharia, mas ele entra geralmente muito novo. Entra com 17, 18, você tem quantos anos? 18 anos. Né? E o discente aí com 18 anos de idade, ele vem aí já com experiência no ensino médio, né? E qual que é o benefício, e qual que é, aliás, a motivação de um estudante quando ele está ali cursando o ensino médio? O que você procura, né? Quando você está no ensino fundamental, você estuda para entrar no ensino médio. Quando você entrar no ensino médio, você estudava pensando o quê? Na real, acho que é a verdade. Pode falar, ué. Eu estudava pensando simplesmente só sair da escola por enquanto, porque é chato pra caramba. Exatamente. Em foco em si para começar a crescer numa carreira. Assim, Isso que o Vitor acabou de falar e está testemunhando aqui para nós aqui, é o que todo mundo pensa. E a resposta que eu esperava mesmo. Você está ali no ensino médio, cara, você quer sair dali. E aí, alguns demoram a entender. Tá? Estou falando isso com o Vitor, não, que eu já vi que ele tem um pensamento diferenciado, mas na média ali da turma, estes alunos, quando eles entram dentro do curso de graduação, muitas vezes motivados ali pela família, pelos próprios pais, né, falam, não, tem que estudar, tem que se qualificar, ele entra e eu percebo que o foco dele, né, aonde ele olha, o horizonte de vista dele está em passar para o segundo período. Ele está ali no primeiro pensando em ir para o segundo, ele está no segundo pensando em ir para o terceiro, ele está no terceiro pensando em ir para o quarto. Ou seja, os esforços deles estão restritos à formação da graduação. Esse cara aí não instalou para ganhar o dinheiro. Esse cara aí não sabe o que a profissão dele vai dar para ele uma carreira,
vai dar para ele condição de sustentar a ele e uma família futuramente. Ele não entendeu que aquilo que ele tá aprendendo ali, na realidade, é uma ferramenta, é um caminho para poder monetizar o conhecimento dele. O cara não instalou para isso. E isso é muito perigoso, porque ele perde oportunidades. Ele perde a oportunidade de estar no primeiro período, já pensando em estudar um software, como você está falando. Ele perde a oportunidade de estar dentro do primeiro período, dentro dos períodos iniciais, preocupado em desenvolver uma cadeia de network com profissionais da área de formação, pessoas que vão indicar clientes para ele futuramente. Ele não está preocupado em já se apresentar como um acadêmico de engenharia. Agora é muito diferente quando você vê ali dentro do contexto da turma aquele profissional que já teve experiência anterior, uma pessoa que já é mais madura, uma pessoa que já trabalha na área, e ele entra para dentro do curso de engenharia, ele senta na primeira cadeira, os olhos dele brilham, ele pergunta para o professor, ele está querendo, mas professor, tem uma experiência aqui. Ele está realmente focado, porque ele já sabe que aquilo ali vai dar dinheiro e muito dinheiro para ele. Então ele já está ali, ó, o gás, ele quer saber aquilo ali. Então hoje, o que eu falo aqui na fala do Felipe sobre o CREA Júnior? O CREA Júnior é para poucos. É para aqueles que entenderam o propósito de fato. Entendeu? Então a sua mensagem, quando você chega, quando você convida pessoas para poderem entrar, e algumas pessoas vão falar assim, para que eu vou fazer isso? E essas pessoas a gente nem quer que entrem. Para que eu vou fazer isso? Não vai agregar no exatamente. Para que eu vou fazer isso? Para que eu vou trabalhar de graça? Então não adianta, né? Agora pergunta, vou teletransportar ali para o meu período de aluno, né, de graduação. Né? O Hernani foi meu professor, a Daiane foi minha professora, o Almir, né? Então os seus professores, o Rondinelli, todos foram meus professores também. Formei, né, nos mesmos ambientes que vocês, frequentei os mesmos laboratórios que vocês, tive boa parte dos professores que vocês tiveram, né? Eu ainda não dava aula quando eu era aluno, então eu não tive aula comigo, mas boa parte dos professores hoje foram os meus professores, né? Inclusive eles falam que o Felipe, né, e eu, a gente se parecia, né? Que o Rondinelli falou no último episódio. Você parecia comigo na época, né? O Rondinelli falou no último episódio, porque eu olha que eu demorei, tá, gente? Isso que eu tô falando aqui, eu comecei a abrir a mente para isso, eu já estava no quarto, no quinto período, que eu falei assim, cara, eu acho que eu entendi o meu propósito aqui. E aí o CREA Júnior, ele serviu para isso. Eu fui coordenador de projetos, e a partir dessa porta de entrada, eu ganhei uma chancela de me apresentar para o Edilson, por exemplo. Eu poderia chegar para o Edilson representando uma instituição, franqueado, né, através dos principais conselhos regionais reguladores das nossas profissões, né, que é o CREA, e falar que eu represento o CREA Minas Júnior e eu tenho um projeto para te apresentar em parceria. E isso, então, me credenciava, era o meu cartão de visitas. Eu podia entrar dentro das associações comerciais, né, das câmaras de dirigentes lojistas, eu podia ir ao presidente do CODEMA, eu podia transitar nesses espaços, porque eu podia dizer para aquelas pessoas que eu representava aquela instituição. Eu era bem recebido, era chamado para eventos, né, tinha voz e vez ali, né, dentro dos espaços públicos, e que isso não tem preço, cara. Isso é um valor muito grande, né, de você estar em um ambiente, por exemplo, que é ocupado ali por profissionais de engenharia, né, ou mestres ali, e você ser chamado para sentar, não, aqui é o Felipe lá, né, lá do CREA, ô Felipe, senta aí, cara, então, e você já tinha aquela proximidade. Então, e nós vivemos em um mundo que ele é extremamente sociável. Você precisa das pessoas, né? Você precisa das pessoas. Tem aquela famosa frase, né? Com cinco passos de relacionamento você chega a qualquer pessoa do mundo. Já ouviram falar isso? Ou seja, se você está aqui, você quer chegar, por exemplo, no presidente Joe Biden. Aí você conhece, por exemplo, o Hernani, nosso coordenador aqui. O Hernani tem um relacionamento com uma pessoa, por exemplo,
da Assembleia Legislativa, algum deputado. Esse deputado ele tem contato com o senador, o senador tem contato com o presidente do Brasil, o presidente do Brasil tem contato com o presidente dos Estados Unidos. Então você, com 5 pessoas, você chega em qualquer pessoa do mundo. Tá? Agora, se você se atentar para isso aqui, você não preocupar com o seu network, com os seus relacionamentos. Tem gente que passa 5 anos dentro da universidade, não faz um novo amigo, fica restrito dentro da sala de aula dele, só conhece os colegas. Isso que você está falando aí é interessante, bem relativo, pelo fato de eu estar aqui hoje, né? Sou um pedreiro de formação, um mestre de obra, um cara que está todos os dias na lida de execução de obra. Queria colocar a proposta do meu projeto aqui para o Univale e não sabia como. Porque que, se você não tem acesso à porta ou à chave, você precisa ter acesso a quem? A quem abre a porta e quem tem a chave. Ou seja, o network. Isso. Proporciona tudo isso. Eu liguei para o... Vocês devem conhecer, para o Anderson Guzmão. Já fui presidente do CREA. Logo nas minhas primeiras lives, ele foi um dos primeiros convidados para falar na live qual que era a função do CREA, porque eu participo de um grupo de construtores e empreendedores. Todo mundo falou mal do CREA. Aqui, quando o carro do CREA aparece no bairro, velho, parece que tá todo mundo desesperado no grupo. Agora o carro do CREA tá na aula das obras e não sei o quê. Aí manda os profissionais embora para casa mais cedo porque o carro tá rodando. Aí eu ficava assim, eu quero entender por que isso. Aí na minha live, na primeira live que eu fiz, vou convidar esse presidente do CREA. Por que esses caras têm medo desse jeito? Aí, voltando no network que você falou. Falei, eu não sei a quem recorrer para me mostrar esse projeto. Liguei para o Anderson Guzmão. Aqui, você já acompanha o meu projeto aí já há algum tempo. A gente agora já está com tudo bem estruturado e tal. Estamos prontos para apresentar o projeto. Tá, você quer apresentar para quem? Queria apresentar para alguém do Univale. O que a gente podia fazer com parceria. Ele me passou o contato do Hernani, o Hernani me passou o contato do Rondinelli, a gente marcou a reunião, ele aceitou a primeira proposta do projeto, pronto, e tá aí, o pedreiro, veio lá das obras e com esse contexto todo de network, engenheiro, arquiteto e tal, acabei chegando até aqui. E é isso. Só quero puxar um gancho do que você falou sobre o conselho, que eu tenho certeza absoluta que quando o Anderson falou sobre o conselho, você mudou totalmente sua visão e virou fã do conselho. Exatamente. Porque comigo foi da mesma forma. A gente no primeiro período eu tive a oportunidade de estagiar numa obra e eu sempre ouvi isso. O engenheiro sempre reclamando qual o motivo do CREA, por que eu pago anuidade. Num podcast, que foi onde eu conheci o CREA Minas Júnior e conheci o CREA de fato, foi logo no início da graduação, ele deu uma aula explicando o que era o conselho. Minha cabeça mudou totalmente. Quem tem medo do conselho e faz isso é porque está irregular, é porque tem alguma coisa errada na obra e deve ser punido para proteger a nossa profissão. Eu estou estudando 5 anos, me dedicando, correndo atrás, porque eu não quero que profissionais assim atrapalhem o nome que eu vou levar como profissional. O interessante é que na época eu nem era acadêmico de engenharia civil, nem era acadêmico, eu ainda não estava frequentando a faculdade. E eu fui tentar entender por que esse medo todo, entendeu? Aí na live ele explicou e tal, e o medo dos caras é realmente isso que você está falando. Eles não querem seguir as normas da BNT, eles não, documentos lá que tem que ser pago, emitido, ISS, não tira das obras, uma INSS, RT da obra. Não é sem RT de obra, sem seguro, sem nada. Que na formação, esse ponto a gente trata na escola de construção exatamente por isso. Porque, por exemplo, hoje eu presto serviço para grandes empresas aqui dentro de Governador Valadares exatamente por andar com a documentação todo em dia. Eu vou participar de uma licitação, eu já sei todos os documentos que serão necessários para que eu participe daquela licitação e que tenha mesmo a real possibilidade de eu ganhar a obra. Entendeu? Mesmo assim que eu não tenho nenhum gestor administrativo, sou eu mesmo que trato de todos os forms, de tudo que tem que ser, mesmo sem muito conhecimento, eu vou lá, perturbo meu contador o tempo inteiro, cara, você tem que me ajudar aí.
Aqui, eles vão precisar de um documento assim, 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 como é que é? Onde é que eu consigo? Ah, não sei, não, vou ligar para um engenheiro aqui que eu conheço, então, um professor, alguém. Network. Entendeu? Então, quer dizer, se no primeiro não, eu não sei, eu não buscar mais nenhuma informação, eu perdi aquela oportunidade, né? Talvez naquele momento eu não consiga pegar aquele trabalho, mas eu estou ali presente, estou construindo a minha imagem, né? Construção de imagem. Quando você aparece, se demonstra interessado, as demais pessoas mais à frente eles vão lembrar, vou convidar o Edilson da João de Barro, que ele tem os requisitos que a gente necessita para tocar determinada obra ou para tratar de algum outro assunto, entendeu? E eu só querendo deixar bem claro aqui, que pode, até mesmo depois a gente vai estar repassando essas informações para o pessoal que acompanham a escola de construção, acompanham o nosso trabalho. A gente está em ambiente acadêmico, é por isso que a gente está falando dessa forma e tal, porque normalmente, às vezes, quando eu tô com a minha galera lá de execução, aí a gente fala os termos de obra, né? Eu entendo que se um pedreiro estiver ouvindo o que a gente está falando, assim, eles devem estar voando, né? Mas quando eles entendem o contexto de todas essas siglas que a gente está dizendo aqui, para a execução, eles vão perceber que o trabalho deles vão fluir muito melhor, eles vão ter muito mais entrega nos seus objetivos, nos seus principais objetivos. Por isso é importante ter esse contato direto, contato acadêmico com o pessoal de execução. Com certeza. E é um papel da universidade também, né? A gente precisa buscar esses profissionais, apoiá-los nisso, porque uma universidade tem que cumprir esse requisito de extensão, pesquisa, sociedade, transversalidade. A gente tem um papel social importante, né? Enquanto Univale. Isso. E essa fala do Edilson aí, ela é extremamente importante. Esse contato tem que existir. Ele não pode alargar, ele tem que estreitar. E o que a gente... Eu sou, como se diz na linguagem dos pedreiros, rato de obra. Então, o que a gente vê dessa questão de alargamento de relacionamento engenheiro, arquiteto, pedreiro, mestre de obra é enorme, é enorme. Então, isso já vem de décadas, foi criada uma cultura em cima disso, né? Que eu sou prova viva que um pode conviver sem o outro. Não tem condições nenhuma. Com uma boa fluidez, uma boa entrega da obra, esse relacionamento ele tem que ser mais junto, mais próximo. Todas as vezes que eu fui desenvolver uma atividade técnica de administração de obras, né, essa parte de gestão e execução de obras, toda a minha equipe tática operacional, eu buscava ter essa unidade, escutar aquilo que o seu mestre de obra, aquilo que o seu encarregado tem de experiência, de vida. Quase todos os mestres de obras que trabalharam comigo tinham de trabalho, porque já eram senhores, de trabalho tinham o que eu tinha de vida. Ou seja, de experiência em obra, ele já reunia em anos a minha idade. Então, eu tinha que me curvar esse conhecimento. Eu chegava com toda a educação, tirava dúvidas com eles. Apesar de formado, apesar de engenheiro, a gente tem que reconhecer que na parte executiva, na parte ali, né, da logística de um canteiro, a experiência, né, daqueles profissionais, elas contam sobremaneira e já me livrei de muita enrascada porque soube escutá-los. Muitas enrascadas. Então, isso é um conselho dentro disso que o Edilson está falando. A gente tem que entender o papel de cada um, né, e a gente tem que dar o devido respeito para aqueles conhecimentos. Muitas das vezes a gente está fazendo ali um projeto e aí, quando a gente ia fechar o planejamento da semana, a gente tinha um planejamento mensal e sempre às quintas-feiras a gente reunia ali com a equipe para poder fazer o planejamento da semana seguinte. Eu convidava todos, né, o time tático
operacional ali, os mestres de obras e os encarregados de cada frente de serviço, a gente sentava junto e a gente abria ali o projeto e unidade a gente discutia. E aí não foi só uma vez, né, que um senhor de idade, o mestre de obras, ele virou e falou assim, mas olha, esse projeto tá errado. Isso aqui não vai dar certo. Esse projeto aqui tá errado. Isso aqui não tá certo. Dá uma olhada nisso aqui. Eu já executei muito projeto. Isso aqui vai dar problema lá na hora que for fazer o projeto de combate a incêndio. Essa escada não passa. Se pode olhar. Recentemente agora, né, na execução da parte hidrossanitária, o pessoal estava fazendo, né, todas as prumadas ali. Chegou lá, olha, você está chegando agora, né? E você já é o quarto. E eu não vou deixar de falar. O que vocês estão fazendo lá na cobertura vai dar problema. Na hora que ele falou isso, eu falei assim, olha, não, então eu vou ser o último. Que eu vou lá resolver, vou lá te escutar para ver o que você está me falando. Né? E eu cheguei lá e tinha razão. Então, isso é muito importante, Jonathan. Felipe, né, vocês que estão aí no curso de graduação, a gente nunca pode achar que a gente sabe. Porque você tem que se imaginar na condição e na pele daquele profissional ali, que você, na condição de gestor, não escuta aquele profissional, ele não vai te prejudicar, não, ele só não vai te avisar. Exatamente. E aí você vai ver o que vai acontecer. Exatamente, é isso que acontece. Né? A responsabilidade dele, não é isso? É do engenheiro. Ele passa a bola para frente. Ele só pergunta para você assim, é isso mesmo que você quer? É isso mesmo? Vou fazer e faz do jeito que você quer. E vai lá e faz do jeitinho que você quer, mas e aí sabendo a patologia é certeira. Então, é verdade, você tem que escutar os profissionais, né? O Edilson aí está capacitando dentro de um escopo de conhecimento, né, que muitas das vezes não vai estar dentro do curso de graduação, não. Sim. É a forma com que você manuseia uma ferramenta, é a forma com que você melhora, né, a sua produtividade, como é que você desperdiça menos material, como é que você faz uma boa organização ali dentro do contexto obra para aqueles profissionais da área operacional. A gente sabe, por exemplo, né, que quando a gente vai fazer um projeto de concreto armado, né, e precisa fazer, né, as formas, né, o cimbramento daqueles elementos ali, né, você deveria fazer um projeto para isso. E mais importante do que tudo isso que a gente está falando aqui também, nós estamos tratando de muita da questão técnica e isso tudo, mas tem um fator que ele é essencial, não só para a indústria da construção civil, mas para qualquer setor que é o fator humano. Sim. Normalmente, pessoal que é profissional de obra, eles não têm assim uma inteligência mental tão aguçada. Normalmente são algumas pessoas que têm diversos problemas familiares. Então, mais importante do que qualquer administração técnica, entender de projeto, a gente também tem que entender, e é essencial, a gestão humana. Porque você precisa daquele profissional. Você tem que entender por que ele não está produzindo, se ali semanas antes ele produzia demais e agora ele não está produzindo mais. Você precisa entender. É uma parte bem na arquitetura, tem se eu não me engano, é neuroarquitetura, né? Eu acho que é um fator bastante interessante que trata disso, porque eu trabalho, a minha especialidade é em obra residencial e comercial. Algumas outras obras públicas, mas bem pouca. E quando você lidar diretamente com o cliente, você está pegando ali o sonho de um cliente de uma vida inteira. Normalmente eu costumo dizer para os construtores que fazem casa para vender, as patologias dessas casas elas afloram cada dia mais rápido, porque hoje o que se está prezando mais nesse tipo de construção é a entrega. Quanto mais rápido entregar, melhor para eles,
por causa da venda. Só que aí, com isso, as patologias estão acontecendo cada vez mais próximas, mais rápidas, com anos bem antes. O que acontecia antes com 10, 15 anos para frente, para dar início a uma patologia, hoje já está acontecendo com 3, 4, 5 anos no máximo. Ou seja, você destrói o sonho de uma pessoa. A pessoa vai ali, ele faz de tudo para financiar uma casa, 30 anos pagando, investimento de uma vida inteira, com 3 anos, 4 anos que ele está dentro da residência, começam as patologias, fissuras, entupimento de rede, porque não se obedece às inclinações ABNT, inclinação de esgoto, pressão de água, esse tipo de coisa. Ou seja, muitos desses, não estou querendo generalizar, não são todos. Não são todos. Eu falo isso porque eu comprei a minha casa financiada, não construí a minha casa. Minha casa foi financiada, mas eu comprei ela na planta. Ou seja, eu acompanhei todo o processo de execução. E o construtor que construiu a minha casa, ele só descobriu que eu era mestre de obra e que eu trabalhava com obra quando ele me entregou a chave. Diversas coisas que foi feita na minha casa, ele não fazia em nenhuma outra das entregas dele. Quando terminou, ele falou assim comigo, me perguntou, como que você sabia daquilo tudo ali que tinha que ter impermeabilizado o baldrame? Depois você falou comigo que as vegas e as contras-vegas que eu estava fazendo estavam errado. Como que você sabia? Eu falei com ele assim, eu sou mestre de obra. Eu também toco obras. Ele, mentira. Eu falei, sério. Mas você nunca interferiu de maneira brava. Assim, porque você me deu a opção de comprar o projeto na planta e acompanhar a obra. Não é todo mundo que consegue isso. Exatamente. Né? Então, ou seja, você pode destruir o psicológico de uma pessoa para o resto da vida. Né? Se você não tiver essa formação também, essa inteligência mental de entender o que o seu cliente necessita. Bom, agora já caminhando para o nosso final. O papo foi bem longo hoje, passamos de 1 hora. Queria abrir para vocês, se alguém quiser deixar um recado final, uma mensagem para encerrar, agradecer também a presença do Edilson que veio, falou sobre esse projeto dele, um projeto incrível, extremamente encantador e necessário. Então, momento de despedidas, fica à vontade, Edilson. Escola de Construção João de Barro. Escola de Construção João de Barro. Bem simples. Já tô seguindo aqui, viu? Já tô seguindo isso aí. Seguindo já tá direto faz uma semana, já tá anúncio direto no Instagram. Tá. A gente tem uma equipe de marketing, né, que trabalha o nosso marketing de entrega lá no Instagram. A gente não fala somente dessa questão, a gente tem o dia a dia de obra. Lá a gente mostra dicas de como resolver alguns problemas de execução, como evitar patologias. O Instagram ainda é novo. O Instagram da Escola de Construção ainda é novo. Mas tem o Instagram da construtora João de Barro, também pode ser seguido, que tem esse mesmo perfil. Né? Mas a gente desvinculou a Escola de Construção da Escola da construtora João de Barro, porque são segmentos diferentes. Sim. Né? E como eu já falei, hoje é um dia muito especial para mim, até mesmo por estar aqui, porque hoje nós recebemos as notificações e a documentação necessária que a gente precisava para colocar a Escola de Construção como realmente uma escola devidamente certificada para a gente estar podendo fazer o que a gente vem fazendo aí. Bacana demais. Vitor, também agradeço a sua presença. Seja muito bem-vindo à nossa universidade no primeiro período ainda. Betoneiro está sempre de portas abertas. Sempre que você quiser debater algum tema, falar sobre algum projeto, algum trabalho, sinta-se em casa e que você tenha uma excelente experiência ao longo da graduação. Aproveite bastante. Toda e qualquer oportunidade que aparecer, o tempo mesmo de experiência, experimentar e conseguir, quando você chegar lá no 10º período, ter passado pela melhor formação possível. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui hoje. Professor Arthur, também obrigado por mais uma participação, mais uma presença, sempre enriquecendo o nosso Betoneiro. A porta também está sempre aberta, se você quiser trabalhar algum tema, debater alguma coisa, um projeto em sala de aula, fique sempre à vontade. Disposição, obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação poder estar ombreando aí grandes atores do cenário de construção, o Edilson aí com dentro da área de ensino da construção, né? O Vitor aqui também deseja as boas-vindas, tá, Vitor? Seja, tenha uma trajetória
sempre buscar excelência. E desde o seu primeiro período, faça estágios o mais rápido possível. Não façam muitos estágios, né? Não faça só um estágio, faça muitos. Participe de trabalhos que vão te possibilitar network, né? Depois bate um papo aí com o Felipe aí, que o CREA Júnior, eu tenho meu carimbo aí de que vale a pena, toda certeza, né? Sou prova disso. E Felipe, cada vez mais satisfeito de ver sua evolução, cara. Então, é sempre uma honra estar aqui com vocês aqui no Betoneira, falando um pouco de engenharia. Pode deixar, João, que eu vou trazer temas aí pra gente. E daqui da casa de um ano e meio, vocês vão estar se encontrando mais em sala de aula agora. Né? Se chegar no quarto período. Quarto período já começa. Ali. Deus quiser. Felipe, também muito obrigado pela sua presença, sua participação. Sempre muito bom poder contar com você aqui, uma pessoa sempre interessada em falar sobre engenharia, oportunidades, sobre a sua experiência. Falar também sobre o CREA Minas Júnior, que é, sim, fundamental para quem está começando, para quem está na graduação. Então, é uma parceria que ela tem que continuar e sempre quando quiser também debater algum tema, trazer algum projeto, seja da universidade, seja do CREA Minas Júnior, o Betoneiro está de portas abertas. Eu que agradeço. Quando o Hernani manda mensagem, eu já sei que é algo bom. Então, já falou lá, podcast Betoneiro, eu tô sempre presente, sempre gosto. E convidar para seguir, né, as redes sociais do CREA Minas Júnior. Da nossa estadual é CREA Minas Júnior mesmo, da forma que fala. Da regional, a qual sou o representante, né, que é a região nordeste aqui do estado, CREA Júnior Minas.reg Nordeste. Puxar lá para acompanhar nosso trabalho. Eu acho que aqueles que têm o interesse, estão ouvindo participar do CREA Júnior, é extremamente importante, porque de fato conhece o programa como é. E a gente trata como isso, como um programa que vai trazer esse benefício para o aluno, para o universitário, para quando formar, ele ser um profissional melhor do que seria sem o programa, ou do que aquele, vamos falar assim, não é muito bacana falar o concorrente, né, mas aquele profissional a qual não teve essa oportunidade. Né? É isso, muito obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Fique ligado também nas redes sociais do curso de Engenharia Civil Ambiental. Sempre que tiver um Betoneira novo, vai estar lá o link com o texto de divulgação. Eu te espero você no próximo episódio. Um abraço, valeu!